E eu vou convidar agora a professora Raquel Silveira Belo Stuck. A professora Raquel, ela possui graduação em Medicina pela Universidade Estadual de Campinas, doutorado em Clínica Médica pela Universidade Estadual de Campinas também. Atualmente ela é professora associada da disciplina de Infectologia do Departamento de Clínica Médica da Unicamp e diretora do Hospital Dia, do HC Unicamp, e infectologista do grupo de transplante da mesma instituição. Professora Raquel, é uma honra ter a senhora conosco, um prazer muito grande. Vamos ter aí um belo momento para a gente falar com uma das grandes expoentes aí sobre infecções no paciente transplantado. Professora, a palavra é sua. Muito obrigada, Carolina, obrigada pelo convite. Eu estou muito honrada em participar desse primeiro webinar e espero poder participar dos próximos, que com certeza virão. Camille, Michelle, nice to see you here. E parabéns, Alessandra, também pela apresentação, Luiz Fernando. E a minha apresentação e a da Alessandra vão ter algumas coisas em comum, mas, do ponto de vista pedagógico, dizem que a repetição é boa para o aprendizado, então espero que isso realmente seja. O tema que me coube foi vacinas no imunossuprimido, com um enfoque no pré- e pós-transplante de órgãos sólidos. Eu não tenho conflito de interesse para essa apresentação. A Alessandra já falou, então eu vou bem rápido nisso. As vacinas, conceitualmente, podemos dividir em dois grandes grupos, né, as inativadas ou as de subunidades, e as vacinas de vírus atenuado, e como a Alessandra também comentou, os dados em imunodeprimidos, eles ainda não são dados, não são muitos dados, alguns ainda controversos, e a literatura ainda procura dados mais consistentes para esta população. Em relação às vacinas inativadas, então, elas são seguras tanto no pré quanto no pós-transplante, mas idealmente devem ser aplicadas antes do transplante, né? E não há contraindicação após o transplante. Elas não se relacionam com episódios de rejeição, porque isso é um temor muito grande dos transplantadores. Eu vou vacinar, vai estimular o sistema imune, o paciente vai rejeitar o órgão. Não, isso já os trabalhos mostram, e são muito seguros em mostrar que não tem relação com episódios de rejeição. E as vacinas inativadas que nós temos, então, a dupla adulta, a tríplice bacteriana do adulto, a poliinjetável, hemófilos B, a influenza, as meningocócicas, pneumocócicas, hepatite A, B, HPV e raiva. Já as vacinas atenuadas, né, então, recordando, elas são contraindicadas como regra após o transplante, idealmente elas devem ser aplicadas antes do transplante, e aqui um dado importante é que o tempo recomendado entre a vacinação de uma vacina com vírus atenuada e o transplante é de 30 dias, tá? A gente não deve transplantar antes. As vacinas atenuadas, então, a BCG, a polio oral, rotavírus, sarampo, cachumba, rubéola e varicela, a vacina contra o zoster, febre amarela e dengue. O momento de transplantar, então, uma pincelada nisso, preferencialmente pré-transplante, se o paciente não estiver, né, em uso de medicação imunossupressora, né, que alguns pacientes já têm, por exemplo, hepatite, uma cirrose por hepatite autoimune, fazem uso de imunossupressor, nós temos que analisar, e as vacinas de vírus atenuado estarão contraindicadas, mas como regra, todas podem ser feitas no pré-transplante, se pós-transplante, de 3 meses a 12 meses, porque daí a imunossupressão já é menor, como a Alessandra comentou, com exceção da vacina contra a influenza, que ela pode ser feita na sazonalidade, né, da influenza 30 dias após o transplante. E se houver episódio de rejeição, idealmente aguardar 6 meses para vacinar, né, as vacinas podem ser feitas no pós-transplante, com exceção da vacina influenza, que pode ser feita neste período, se for época da sazonalidade da gripe. Quais são as vacinas para adulto que o Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde oferece? Então, hepatite B, febre amarela, tríplice viral, dupla adulta e pneumocócica 23 valente, mas esta para situações especiais, para grupos alvos específicos, como está aqui. Lembrando que, no Brasil, nós temos um dos melhores, se não o melhor programa público de imunização. Então, isso é um motivo de orgulho,
sem dúvida nenhuma, para todos nós. Então, quando a gente vai falar de imunização do paciente transplantado, nós temos que ter em mente qual que é a vacinação indicada para os adultos. Além dessas vacinas, né, que estão aqui no nosso PNI, outras vacinas os adultos devem tomar? Sim, né? Então, nós temos aqui o calendário proposto pela Sociedade Brasileira de Imunizações para adultos, nas flechas vermelhas, as vacinas que estão contempladas no PNI, no Ministério da Saúde, com exceção da hepatite A, e as outras, né, que está ruim para vocês lerem, mas eu vou falar: HPV, varicela para adulto, influenza, meningo conjugada, ACWY ou C, meningo B e herpes zoster, são vacinas também indicadas para os adultos, se puderem fazer, os adultos saudáveis, mas não estão contempladas no PNI. Bom, lembrando que as vacinas pneumocócicas, nós temos a 23 no PNI e a 13 para situações especiais. A Sociedade Brasileira de Imunizações publicou, né, esse calendário, este guia de vacinação para pacientes especiais, onde nós temos neste capítulo aqui destacado as vacinas para candidatos a transplante ou transplantados de órgãos sólidos. E aqui nós temos uma lista maior de vacinação do que até aquelas para o adulto saudável. Em vermelho, ainda destacadas as vacinas que nós temos no PNI e as demais que nós não temos rotineiramente para os adultos no PNI. Então, volta a influenza, hemófilos B, as meningocócicas, ACWY e B, hepatite A para os adultos, HPV para adultos, polio inativada, a tríplice bacteriana do adulto e zoster também. Que estão aqui, então, destacadas, que são indicadas para o candidato a transplante pela Sociedade Brasileira de Imunizações. E daí vocês vão me perguntar: bom, mas assim, nós temos essas vacinas no PNI, mas nós temos outras que o transplantado precisa. Os nossos pacientes vão ficar, então, transplantados desfavorecidos em relação ao cardápio das vacinas? Não. Porque a Alessandra aqui, né, a representante do CRI, nós temos, e disponível na internet, na página do Ministério da Saúde, o guia, o manual do Centro de Referência de Imunobiológicos Especiais, que oferece essas vacinas aqui listadas para os pacientes pré-transplante e com exceções atenuadas para o paciente pós-transplante também. Então, lembrando que são vacinas que os nossos pacientes têm direito a receber gratuitamente, basta que sejam encaminhadas para isso. E essas vacinas não são muito diferentes das vacinas recomendadas também nos consensos internacionais, que a Michele e a Camille com certeza falarão. Mas já podemos notar que no paciente agora, né, nesse retângulo em azul, imunossuprimida, o que está em vermelho, que é contraindicado, são as vacinas de vírus atenuado. O guideline também da Sociedade Americana de Transplante, que será abordado, também coloca as vacinas que são recomendadas pré e pós-transplante, colocando sempre as de vírus atenuado como não recomendadas ou contraindicadas no paciente pós-transplante. Vamos falar então um pouquinho dessas vacinas, febre amarela, sarampo, cachumbo, rubéola e varicela no candidato a transplante, uma vez que no pós-transplante elas são contraindicadas. A vacina de febre amarela, um paciente que é suscetível, que não tem o seu esquema de vacinação atualizado, que nunca tomou febre amarela, ele deveria tomar, que é adulto que mora no Brasil. Qual é o problema no pré-transplante? Que a gente sabe que, de maneira geral, a vacina de febre amarela, ela não pode ser administrada no mesmo dia que sarampo, cachumbo e varicela. Elas têm que ter 30 dias de intervalo. Então, vamos lá, eu tenho que ter 30 dias entre a febre amarela e a primeira dose de sarampo, cachumbo, rubéola e varicela, naquele que não tem nenhuma dose anterior, mais 30 dias para a segunda dose de sarampo, cachumbo, rubéola e varicela, né? E depois mais 30 dias para o paciente poder ser transplantado. Ou seja, se o paciente é suscetível a essas doenças, se eu for vaciná-lo no pré-transplante, eu tenho que esperar 90 dias para poder transplantá-lo. Então, até respondendo um pouco da pergunta anterior que foi feita, muitas vezes nós não temos este tempo hábil. Então, se eu tenho um paciente com hepatocarcinoma, né, que a lesão está quase saindo do critério de Milão, onde ele é aceito para transplante, eu não tenho 90 dias para esperar.
né? Então, muitas vezes, nós abrimos mão desta vacina do paciente para que ele possa fazer o transplante, que é o que vai salvar a vida dele. Em relação à febre amarela, só um comentário também em relação à pergunta anterior, os pacientes chá de B e C, nós aqui no serviço contraindicamos a vacina de febre amarela, não só pelo tempo do transplante, mas porque a hepatite que a vacina, pelo vírus vacinal, que pode acontecer, e ela é sem nenhum problema no paciente que não é hepatopata, no hepatopata ela pode ser causa de uma hepatite, de uma reagudização grave e levar a óbito. Então, nesses pacientes, nós não fazemos. E a contraindicação também, no guia 10.000, é das vacinas de vírus atenuado, e isso é concorde em toda a literatura. Em relação à vacina da hepatite A, eu gostaria de lembrar que ela está disponível para todos os suscetíveis, ou seja, aqueles que têm sorologia negativa e IgG negativo para hepatite A, tanto no pré quanto no pós-transplante. Raquel, mas hepatite A é uma doença que todo mundo já teve. Se vocês não lembram, né, eu vou reavivar, em 2017 nós tivemos no estado de São Paulo um surto importante de hepatite A, vejam na cor lilás o número de casos em relação a 2016 de hepatite A, então um aumento de 960% de casos de hepatite A em adultos e com óbito inclusive por hepatite A fulminante, o que significa que o vírus da hepatite A circula no nosso meio e nós temos adultos suscetíveis sim. Isso é só no Brasil? Não, não é. Ano passado, né, agora em agosto, na Flórida, decretado emergência também por surto de hepatite A. Então, é uma vacina importante que nós devemos rastrear e fazer a triagem do nosso paciente, pré ou pós-transplante, idealmente pré, e encaminhá-lo para a vacinação via CRI. Em relação às vacinas pneumocócicas, só lembrando que nós temos as duas vacinas, aqui é o histórico das vacinas, do aparecimento delas no nosso meio, a única polissacáride, como a Alessandra falou, é a pneumo 23 valente. A boa notícia é que desde outubro do ano passado, nós temos no CRI, além da pneumo 23, que é a polissacáride que sempre existiu, também a pneumo 13, que faz parte das vacinas, né, que estão indicadas e contempladas pelo Ministério da Saúde para os pacientes em lista de transplante de órgãos e pós-transplante também. Qual que é a importância da doença pneumocócica invasiva? Eu preciso, meu paciente transplantado tem maior risco de doença pneumocócica invasiva? Tem. Nesta revisão sistemática, nós vemos que em pessoas saudáveis, o risco de doença pneumocócica invasiva é de um caso para cada 100 mil habitantes, enquanto que no transplantado de órgãos sólidos, 465 casos para cada 100 mil. Então, o paciente transplantado tem um aumento muito grande e esses autores concluem que sim, a vacinação da pneumocócica deve ser feita em todo paciente imunocomprometido. E quando que essa doença, quando a doença pneumocócica acontece, né? Primeiro, a incidência no transplantado, né, de doença pneumocócica invasiva, ela é de 13 a 14 vezes maior do que a população geral. A mortalidade por doença pneumocócica invasiva é 3 vezes maior na população de transplantado de órgãos sólidos do que na população geral, e a doença pneumocócica invasiva, ela acontece nos 3 primeiros anos após transplante, na maior parte das vezes. E os consensos, né, recomendam os internacionais também, o da esquerda nós tivemos a oportunidade até de participar, que idealmente a pneumocócica 13 valente seja feita inicialmente. Aqui a diferença da composição entre as vacinas pneumocócicas que nós temos no Brasil, lembrando que os sorotipos 3, 6A e 19A, que estão na 13, né, eles são os mais incidentes atualmente e onde a gente tem mais dificuldade de tratamento antimicrobiano por resistência do pneumococo. Mas vocês vão falar, mas esses daí também estão na 23, qual que é a diferença? Só recordando, então, a resposta imune, né, da vacina conjugada 13, ela é T-dependente, o que leva a uma resposta duradoura, o que não acontece com a vacina polissacáride. Além disso, as vacinas conjugadas, elas não induzem ao fenômeno de hiporresponsividade, elas dão proteção, né, de rebanho, e elas protegem contra doença invasiva e não invasiva. Qual é o esquema recomendado de vacinação, então? Para os pacientes que ainda não receberam nenhuma vacina contra o pneumococo, o ideal é que sejam encaminhados, em lista de transplante de órgãos ou pós-transplante, que sejam encaminhados ao CRI para receberem a vacina pneumo 13, e 8 semanas depois eles recebem a pneumo 23. Aqueles que já receberam a pneumo 23, porque era a que nós tínhamos disponível no Ministério da Saúde, eles devem aguardar 1 ano para receberem a pneumo 13.
E, neste caso, eles podem receber a pneumo 13 e, depois de 8 semanas, fazer uma segunda dose da pneumo 23, desde que, entre as duas doses da pneumo 23, tenhamos 5 anos de intervalo. Os pacientes, né, portadores de doenças crônicas em lista de transplante de órgãos ou aqueles transplantados, devem ser encaminhados ao CRI para receber a vacinação contra o pneumococo, começando idealmente com a pneumo 13. Em relação ao HPV, também faz parte de todos os consensos, lembrando que pacientes em uso de imunossupressor e que foram transplantados com HPV, as mulheres, elas têm um risco de 10 a 20 vezes maior de neoplasia cervical intraepitelial. Além disso, homens e mulheres em uso de medicação imunossupressora também apresentam maior risco de câncer anogenital. Portanto, a vacina contra HPV está indicada para todos os sexos, ela pode ser feita a partir de 9 anos de idade e no CRI, a Alessandra comentou, ela está disponível, então, desde 9 anos até 27 anos incompletos, então 26 anos, 11 meses e 29 dias. Mas esta vacina ela pode ser feita para pessoas acima de 27 anos também, né, mas daí fora do SUS. E sempre 3 doses. Nós sabemos que para os adolescentes, né, no PNI, são 2 doses até 15 anos, mas no imunossuprimido, em qualquer idade, sempre 3 doses, a primeira dose, no primeiro mês, 1 a 2 meses depois a segunda e 6 meses depois a terceira dose. Em relação à influenza, lembrando que a vacina ela é segura no pós-TX, pode ser administrada já 30 dias depois do transplante, e que a imunização contra a influenza no paciente transplantado de órgãos sólidos, particularmente até no primeiro ano pós-transplante, os trabalhos indicam uma diminuição expressiva do risco de perda de enxerto e de óbito, né? E em relação às vacinas meningocócicas, a vacina meningocócica conjugada C está disponível no CRI também para os pacientes tanto pré quanto pós-transplante. Não se tem dados da literatura ainda qual o impacto da doença meningocócica nos pacientes transplantados, de uma maneira geral, mas no nosso país, como nós temos sempre muito doença meningocócica, está formalmente indicado, né? Aqueles pacientes que puderem fazer fora do SUS devem receber a vacina ACWY e a meningo B também. Em relação ao doador vivo, o doador vivo também deve seguir todo o protocolo, todo o cardápio, vamos dizer assim, das vacinas do Programa Nacional de Imunização e, preferencialmente, acrescido das vacinas que estão no calendário da Sociedade Brasileira de Imunizações. A vacina de influenza é fortemente recomendada para o doador vivo, mas lembrando que as vacinas de vírus atenuado devem ser evitadas 30 dias antes do transplante. Ou, se eu fiz uma vacina de vírus atenuado no doador vivo, eu tenho que esperar 30 dias para ele poder ser, de fato, um doador. Todos os consensos também falam de vacinação, né, do paciente viajante. O pós-transplante, os nossos pacientes viajam, mas a Camille, com certeza, vai abordar isso. Eu só acrescentaria, por conta e risco meu, a vacina de raiva neste cenário, que não faz parte da rotina das vacinas para adulto no nosso meio. E tão importante quanto vacinar, né, o paciente transplantado, é vacinar todos os conviventes de pacientes imunossuprimidos. E conviventes são todas as pessoas que moram na mesma casa, ou que frequentam junto, ou o colega da escola que está sempre grudado com o paciente imunossuprimido, e todos nós profissionais da saúde que lidamos com o paciente transplantado. Então, lembrando que a vacina para as crianças que são contato de paciente imunossuprimido, eles só devem receber durante todo o seu calendário vacinal exclusivamente a polio inativada. A gente deve fazer uma cartinha para o posto falando isso, porque a vacina oral da poliomielite está contraindicada. E todos os outros devem receber a gripe anualmente, se suscetíveis, varicela em 2 doses, sarampo e rubéola 2 doses ao longo da vida, e, se possível, a tríplice bacteriana acelular pelo componente pertussis que nela existe. Também via CRI, né, os pacientes conviventes e os profissionais conseguem fazer a vacina, né, da gripe, sempre, né, a partir de bebezinho, sarampo, cachumba, rubéola e varicela, e a polio injetável também dentro do calendário onde ela está indicada. Sarampo, cachumba,
sarampo, cachumba, e varicela para todos os que não têm, que são suscetíveis a essas doenças. Se vocês tiverem dúvida, é muita vacina, eu não entendi, eu estou com meu paciente, o que eu faço? Não tem problema. Entra no site da Associação Brasileira de Transplante de Órgãos, clique na área de profissionais, clique na vacinação pré e pós-transplante de adultos e vai aparecer este modelo de encaminhamento para a vacinação básica. Se você não souber o que ticar neste encaminhamento, você faz de próprio punho a sala de vacina, encaminha o paciente candidato a transplante de órgãos, que a sala de vacina saberá todas as vacinas que o nosso paciente tem direito. Como recomendações finais, a avaliação do histórico vacinal antes do transplante é obrigatória, a atualização da imunização deve ser o mais precoce possível, preferencialmente antes do transplante, as vacinas inativadas podem sempre ser administradas, as vacinas atenuadas pré-transplante, eu tenho que avaliar risco e benefício, se eu posso esperar 30 dias para o transplante. As vacinas atenuadas são contraindicadas após o transplante e é necessário avaliação e atualização da imunização dos profissionais de saúde e dos contatos próximos dos nossos pacientes. Eu agradeço a atenção de todos vocês e estou à disposição. Muito obrigada, Raquel. Super revisão. Acho que eu vou ficar com esse link dessa aula e de vez em quando eu vou ouvi-la novamente para a gente poder extrair aí a experiência que você tem no assunto. Eu vou trazer algumas perguntas. Uma delas é, inclusive, a motivação desse webinar. Eu acho que vale a pena até discutir nesse momento. A gente sabe que, por mais bem estabelecidos, né, que sejam os estudos relacionados à vacinação no pós-transplante, os guidelines, na prática, a gente não vê os colegas no dia a dia com este grau de encaminhamento. Na experiência da senhora, você já viu algum estudo de avaliação de adequação sobre os protocolos e a real indicação, né, desses pacientes transplantados? Eles chegam aos CRIs? Eles são vacinados de rotina? Como é que é isso na prática? A gente tem o guideline, mas e no dia a dia? Carolina, esse é um questionamento que é muito interessante. E o que assim, a gente tem já, né, alguns trabalhos que mostram quando você tem a variação, né, se o paciente é contra a vacina, o médico a favor, se o médico não fala de vacina, quanto que isso impacta no paciente ir procurar a sala de vacina. E a gente sabe que quando o médico fala, mesmo aquele paciente que é meio contra a vacina, ele acaba sendo convencido e ele normalmente tem a atitude de ser vacinado. Mas o que eu vejo é que, vacina, hoje as informações todas na medicina, elas são muitas e o volume de atualizações é muito grande. Então, na minha maneira, nós vacinamos pouco ainda, né? Com certeza toda a comunidade transplantadora, os pacientes, eles ainda são pouco vacinados. O que eu acho que talvez a melhor estratégia seja não focar no médico, tá? Nem nós clínicos e nem no transplantador. Claro que ele tem que saber e tudo, mas eu acho que tem que focar, sinceramente, na enfermagem do transplante, porque é ela que vai fazer checar e pode pegar lá as vacinas né, indicar e orientar para ir ao CRI ou para uma sala de vacina, enfim, eu acho que né, e a enfermeira tem uma proximidade muito maior, normalmente o paciente entende muito melhor o que o corpo da enfermagem fala do que nós falamos, né? Claro que ela vai falar que ela tem um respaldo, né, da equipe médica e tudo, mas eu acho que a gente, esse processo educativo, na minha opinião, deve ser mais centrado na enfermagem, de todos os pacientes imunossuprimidos, dos transplantados, dos oncológicos, dos que recebem biológico, todos eles. E aí eu acho que a gente consegue diminuir esta falha que a gente tem, né, no percentual de pacientes que são imunizados. Perfeito, Raquel. É exatamente isso que a gente compartilha também. Não é à toa que a próxima palestrante é a professora Mônica, que é enfermeira, justamente por essa ideia de multidisciplinaridade do cuidado do pós-transplante que merece, né? E, infelizmente, né, eu acho que faz parte da nossa pesquisa aqui com esse webinar, realmente identificar na prática a falta de informação
das equipes profissionais, né, não somente os médicos, e estimular isso não só neles, mas também nos alunos. Então, a gente precisa falar mais sobre vacina para que isso vire aí um conhecimento público na prática, né? Não só Eu acho que, e dentro disso, acho que a inserção, né, deste tópico, imunização, né, já na graduação da enfermagem, da medicina, da farmácia, é extremamente importante para você já formar uma cultura, né, com a preocupação e importância da vacinação, e depois isso tem chance, né, de ter reflexos no futuro. Exatamente. Professora, muito obrigada.